Olá, o Papo de Mãe está no ar. Hoje vamos falar sobre aborto. Muitas mulheres sofrem abortos naturais. Depois da alegria do resultado positivo, vem a frustração pela gravidez interrompida. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Acontece em 15% das gestações. E o que fazer quando existe indicação médica para fazer o aborto? E a polêmica em torno dos abortos clandestinos que ainda colocam tantas vidas em risco. Legalizar ou não legalizar? Veja os destaques do programa. No programa de hoje você vai conhecer a história de mulheres que fizeram aborto. Elas procuraram clínicas clandestinas e hoje contam as suas histórias sem mostrar o rosto, já que o procedimento ainda é considerado um crime aqui no Brasil. E a polêmica também continua pelas ruas. Cada um tem uma opinião diferente sobre o tema. Uns são contra, outros a favor e muitos nem têm uma ideia definida. Quando se fala em aborto, o melhor é evitar discussões e simplesmente respeitar os variados pensamentos. Você concorda, não é? Aqui no Papo de Mãe, a gente sempre quer tratar de todos os assuntos com muito respeito, né? Esse é o nosso objetivo, é levar informação, né? E olha, no Brasil, aborto é crime. A interrupção da gravidez só é permitida em casos de violência sexual, de risco de vida para a mãe ou de anencefalia fetal, que é a constatação da falta de cérebro no bebê. Para falar sobre este assunto difícil, vieram aqui hoje a Naimara, a Thaísa e a Lilian. Obrigada por terem vindo. As três são mães, né? Mas já passaram por alguma situação assim. Naimara, conta pra gente a sua história, então. Seus filhos estão aqui, né? Então, os dois aqui. A Luísa, de 11 anos, e o João Gabriel, com 4 anos e meio. E como é que foi? Você chegou a sofrer um aborto, é isso? Isso, eu tive um aborto espontâneo no intervalo da gravidez dos dois. Eu já tinha a Luísa com quase 5 anos. Nós morávamos em Portugal, meu marido morava a trabalho. E eu descobri que estava grávida, não tinha sido uma gravidez planejada. E nós vínhamos ao Brasil com uma certa frequência, assim, a cada 6 meses, né, para visitar a família. E quando eu vim ao Brasil... aí eu procurei meu médico, fiz os exames, fiz inclusive ultrassom, tudo dentro do normal. Eu estava de quase 4 meses, né, 3 semanas. Então já estava avançada a sua gestação, já, né? E aí... Porque o que a gente ouve é que esse aborto natural acontece nas primeiras semanas. No começo, E aí eu fiquei no Brasil, geralmente eu ficava 10 a 15 dias, e aí antes de embarcar, meu médico falou assim, olha, antes de você voltar, faz um outro ultrassom, só pra gente ver que tá tudo bem. Eu falei, tá bom. Aí eu fui fazer o outro ultrassom, e aí, por ser mãe, a gente já conhece um pouco do procedimento, eu não ouvi o batimento cardíaco na hora do exame. E é uma coisa que a gente sempre espera, né, escutar aquele som. Você estava em que semana? Eu não lembro exatamente a semana, eu estava quase de 4 meses, contava direito por semana. Mas por ser, né, já ter vivenciado uma outra gestação, a gente já sentia que tinha alguma coisa estranha. Aí saí dali, eu já atravessei a rua, fui para o consultório, e aí ele já tinha entrado em contato com o médico do ultrassom, e aí o meu médico falou assim, olha, a gente não tem a confirmação exata, a gente vai esperar mais uma semana, mas pelo exame não respondeu, né, o batimento cardíaco, sinais vitais, tudo indica que tem algum problema com o desenvolvimento. Eles falam de uma forma muito delicada, né, para contar efetivamente. A gestação não tinha evoluído, é isso? É que assim, ele disse que, porque no primeiro exame, né, o que eu tinha feito há 10 dias atrás, estava tudo dentro do normal desenvolvimento. E aí nesse não apresentava mais os sinais vitais, não apresentava mais nenhuma alteração. E depois você ficou sabendo o que aconteceu? Por que essa gestação foi interrompida? Porque tem várias causas também, né? Então assim, na verdade, depois de uma semana, aí constatou realmente que não existia mais, né, o desenvolvimento, eu precisei tomar um medicamento para estar induzindo, né, o aborto, para estar expelindo, porque não aconteceu nenhum sangramento, nenhuma cólica, nada que indicasse realmente um aborto. Você não teve nenhum sinal, nada. foi só através do ultrassom mesmo que detectou. E mesmo com o medicamento depois eu não consegui. Né? E aí você teve que fazer um outro procedimento. Eu precisei marcar, fazer uma curetagem realmente, naquele processo de internação. Que é uma cirurgia, uma pequena cirurgia. É como se fosse. A gente vai conhecer então a história da Thaísa.
Você é mãe de quem, Thaís? Eu sou mãe da Luísa, a Luísa tem 8 anos. E no ano passado foi um pouco parecida a minha história com a dela. No ano passado a gente resolveu tentar engravidar de novo. Aí eu cheguei a engravidar próximo do carnaval. E aí um pouquinho depois, uma semana depois mais ou menos, eu perdi, naturalmente. Foi uma semana depois que você constatou a gravidez. Eu fiz o teste. O teste deu positivo deu positivo, uma semana depois eu perdi. Aí você teve sangramento? Você teve algum sintoma? Tive cólica e tive o sangramento normal. Mas como estava muito no início da gestação, devia estar com umas 4 semanas, eu nem cheguei a fazer ultrassom, nada. Mas é importante saber, quer dizer, quando você teve o sangramento, você procurou um médico, é isso? Foi no mesmo dia, eu liguei para ele, era à noite, aí ele já deu todo o medicamento, o hormônio, não sei o que, para segurar. Porque é importante a gente dizer que não necessariamente um sangramento na gestação quer dizer um abortamento, né? Isso a gente até vai explicar ao longo do programa, mas também para as mães não ficarem... Eu mesma tive sangramento na gestação e a gestação foi até o fim e tal. E daí, no seu caso... não foi. E aí, enfim, como era a primeira vez que eu tinha passado por isso, a minha primeira gestação foi super tranquila, da Luísa, eu não tive nenhuma intercorrência, nada. E aí, um pouquinho depois, 1 mês, 2 meses depois, a gente engravidou de novo. E aí, dessa vez, eu perdi com 7 semanas. E aí, aconteceu mais ou menos a mesma coisa, porque com 6 semanas eu já fui fazer ultrassom, mas o ultrassom não bateu o coraçãozinho. E aí, como eu estava muito no começo também, o médico falou, não, às vezes demora mais um pouquinho, vamos esperar mais uma semana. E aí, na outra semana, a gente efetivamente constatou que não estava evoluindo. E você foi pesquisar para saber o que aconteceu? Então, nessa segunda vez, a gente pesquisou porque apesar de eu ter tido, a gente esperou mais um tempo depois que constatou para ter o aborto natural. Essa espera também deve ser dolorida, né? É difícil. Então, eu fiquei mais uma semana esperando, eu tive efetivamente o aborto, mas aí eu continuei sangrando mais uns 10 dias. E aí eu tive que fazer um procedimento. E aí nesse procedimento a gente colheu o material para estudar o que tinha acontecido. E aí deu o cromossomo 22 e tal. E aí tinha uma alteração genética? Tinha uma alteração. No feto tinha uma alteração Tinha genética. uma alteração. A gente tentou de novo, e aí eu engravidei de novo, mas eu perdi de novo. É muito dolorido passar por essa... Né, e aí agora eu não quis. Vai dar um tempo. Aí porque também 3 vezes, assim, em pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Então a gente vai conhecer a história da Lilian, que é mãe da... Cecília. Cecília? Ela tá com quanto tempo? 1 ano e 7 meses. Ai, que bonitinha. Oi, você quer dar pra tia? Quer me dar o apontador? Muito obrigada, viu? Esse aqui é para apontar o lápis. Ó, tá cheio de ponta de lápis aqui. Então, bom, ela é a sua primeira filha, né? Sim. E agora você uma vez tomou uma decisão aí, né? Conta pra gente o que foi você... necessário. Quando eu estava iniciando a minha atividade sexual, conheci um rapaz inexperiente e acabamos transando sem preservativo. E eu precisei de tomar essa decisão, mesmo porque eu tinha 17 anos, né? Então tinha toda a questão da escola, da família, e eu precisei. Mas conta o que você fez. Eu tomei a pílula do dia seguinte. Eu tomei no dia seguinte mesmo, aí deu a hemorragia e foi complicado, né? Porque não dava, não tinha como. Você quer, mas não tem. Isso foi uma coisa que foi assim muito difícil para você na hora de tomar a decisão ou depois você ficava pensando, puxa, será que eu engravidei? Não engravidei? A gente fica com esses conflitos assim? Fica. Realmente eu fui pesquisar se a hemorragia era normal, se realmente eu havia perdido mesmo, se realmente foi concebido. Mas aí, assim, passou, né? Porque hoje eu tenho a Cecília e foi necessário, não dava, né? 17 anos, veio na hora certa. E a gente vai explicar também ao longo do programa sobre a pílula do dia seguinte, que é uma coisa que você tem autorização para fazer, né? Sim. Lilian, daí, como é que foi a decisão de engravidar?
Aí foi uma decisão pensada? Como é que foi? Foi planejada. O pai dela ficou meio assim, mas aí eu falei, vamos. Aí, tá aí. E assim, você acha que faz toda a diferença você ter uma gravidez planejada? Assim? O que você acha que foi importante na sua vida? Ter tido aquela decisão aos 17 anos e depois ter tido uma gravidez planejada? É o tempo, né? É o tempo certo, né? As coisas acontecem no tempo certo, né? Porque poderia ter dado errado também, né? A questão da pílula. E foi, eu namorava um tempo com ele, a gente já se conhecia bem. E aí eu falei, não, agora dá. E deu tudo certo, olha Deu que tudo bonitinha, certo. ela se divertindo aqui. E quando você tomou a pílula, você ainda estudava? Estudava, eu estava na 8ª série, primeiro ano, uma coisa assim era. 8ª série, primeiro ano. E hoje você trabalha? Não, eu estudo. Você ainda estuda? Ainda. Bom, você ainda é novinha. Quantos anos você tem? Vou ter que perguntar. 21. 21. Não demorou tanto tempo para planejar. Mas você, assim, acho que esse período, né, 3, 4 anos nessa fase da vida já faz bastante diferença para tomar uma decisão. Faz, com certeza faz. E olha, segundo dados do Ministério da Saúde, o país possui 65 hospitais qualificados na rede pública para realizar as intervenções previstas em lei e realizou 1.626 interrupções gerais de gravidez em 2012. Também participam do papo o ginecologista e obstetra Paulo Basto de Albuquerque e a psicóloga Gabriela Caselato. Obrigada pela participação de vocês. Doutor Paulo, a gente falou bastante aqui com as nossas convidadas sobre o aborto natural, né? Quais são as causas do aborto natural? E a gente ouve muito, ele é mais comum na primeira gestação e no início da gestação? Não, veja bem, como eu trabalho na universidade, eu gosto de ensinar. Então, o aborto é o produto eliminado. O processo chama abortamento. Né? E, assim, como você colocou no início da sua conversa, 15% das gestações tem aborto espontâneo. E independe de ser a primeira gestação ou qualquer gestação. É uma loteria da vida. E as causas principais de abortamento são problemas genéticos. Então, praticamente 60% dos abortamentos são problemas genéticos. Então, do feto, né? Genético do feto. A má embrião. formação No caso, até 10 semanas é embrião. Depois de 10 semanas é feto. É interessante. Não, a gente está aprendendo aqui. Exatamente, porque nesse período embrionário que os sistemas vão se separar. Depois de 10 semanas, então você tem o sistema digestivo separado, tem o sistema nervoso, e aí vai. Agora, no caso dela, vamos pegar o caso dela, que ela teve esses abortos de repetição, né? Isso é mais raro? Exatamente, é mais ou menos 1 a 2% de todas as mulheres que têm abortamento. Entendi. E as mulheres têm que ficar atentas a quê, doutora? A gente sabe que um sangramento pode ser que não seja um aborto, mas é bom procurar um médico, né? 25% das mulheres, por exemplo, tem o útero viradinho para trás, chama retroversão. E, às vezes, no início da gestação, dá cólica, sem sangramento, mas dá umas cólicas. É ameaça de abortamento? Não. É uma evolução natural da gestação. Outras mulheres, porque quando a gente vem a paciente para a primeira consulta, é interessante que ela conheça plenamente o estado de saúde. Então, a gente põe aquele aparelhinho igual de colher o Papa Nicolau, que é o espécula, e visualiza que às vezes tem uma pequena feridinha no colo do útero. E aquilo, às vezes, na calada da noite, depois de uma relação sexual, pode ter um sangramento. E pode ser codificado como uma ameaça de abortamento, e não é. Foi um trauma de coito que aconteceu. E eu sempre falo para os meus alunos que fazer esse exame especular, detectar esta pequena feridinha, é profilaxia das noites bem dormidas. Do parteiro e do casal, porque às vezes pode acontecer esse acidente. Mas na dúvida é bom ficar atento a esses sinais e procurar o médico para ter certeza que está tudo bem. Então, eu discuto sempre, porque às vezes chega a paciente com sangramento e não é feito o exame especular, para ver de onde vem o sangue. Para a gente ver se vem de dentro do útero ou se é de uma feridinha dessa, de um pólipo. Para eu poder saber se é uma coisa da gravidez ou não.
E daí também, então, a partir de uma determinada semana de gestação, deixa de ser aborto para já ser nascimento. Nós dizemos que é abortamento até 20 semanas. E, Gabriela, a gente sabe que é muito difícil passar por um abortamento, né? O que você diria para essas mulheres, né, que passam por essa situação, que de repente você está super feliz, né, com a notícia de uma gravidez, aí depois essa frustração, né, desse sonho interrompido? A gente entende o abortamento mais do que uma frustração, né? O abortamento é uma perda do ponto de vista emocional. Obviamente que a gente vai falar de diferentes situações e de diferentes investimentos emocionais no projeto filho. Mas filho é uma coisa meio complicada na nossa vida, profundamente, deliciosamente complicada, porque ela é muito permeada de aspectos do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, né? Ter um filho, na hora que a gente deseja, pensa, acha que vai ser mãe, ou desenvolve um projeto de ser mãe, tem um monte de coisas no nosso emocional investidos ali, tanto mãe quanto pai, né? Então, o filho é a formação, é uma mudança na nossa identidade como pessoa, é um investimento afetivo, é um investimento físico, muitas vezes financeiro, né? Hoje, com tantos casais fazendo tratamentos para fertilização e com tantos riscos de abortamento subsequentes ao tratamento. Então, viver a experiência de um abortamento é uma experiência de perda e, portanto, implica num processo de luto. Né? Por isso até que às vezes falar é melhor no começo da gestação não falar para todo mundo, porque senão depois se perde, você tem que explicar que perdeu. E tem, além de passar pelo luto, tem toda essa coisa de passar, né, para dar satisfação, justificar. Então, mas tem um outro lado disso, que é você passar por isso sozinho. Também. Né? Esse silêncio e esse não reconhecimento dessa experiência de perda, em geral, traz muito sofrimento para as famílias, porque é uma perda solitária. É uma dor importante para alguns, muito mais do que para outros, mas é uma dor. E que então se vive solitariamente. Então, olha quanta coisa a gente ainda tem para falar no programa, até para vocês contarem, se vocês tinham chegado a contar, se vocês dividiram ou não com a família, né, tudo isso. Então, a conversa continua no próximo bloco e nós vamos falar mais sobre abortos também com indicação médica e autorização judicial. E também no programa de hoje, os riscos do aborto clandestino e a polêmica em torno da legalização. O Papo de Mãe volta já. Eu tenho uma pergunta um tanto polêmica, eu quero saber a opinião de vocês. Aborto, a favor ou contra? A favor. Por quê? Eu acho que a mulher tem direito de fazer o que ela quiser, né? O corpo dela, né? Eu sou contra. Por quê? Porque eu acho que foge dos meus princípios. Eu acho que ela devia se precaver para não engravidar. Entendeu? Mas aí, quando você fala em precaver, é responsabilidade dos dois, exatamente, homem e mulher. Exatamente, dos dois. Não só da mulher, do homem também. E se acontece uma gravidez inesperada? Inesperada... Então, mas mesmo assim eu sou contra. Voltaire, um grande filósofo francês, já dizia: não concordo com nenhuma de suas palavras, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Será que com o aborto é mais ou menos assim? Não, eu sou contra. Eu sou contra por religião, sou católica e aceito a doutrina e sou contra. E não sou a favor de tirar uma vida, de hipótese alguma. Só em casos muito extremos, realmente, em que crianças anencéfalas, nessas situações. Do contrário, sou contra. Eu sou católica, mas não condeno, não sou favorável, mas também não condeno quem faça. Eu acho que é uma coisa tão pessoal de cada um. Depende de tudo que a pessoa passou, do que ela está envolvida, né? A gente não deve nunca julgar. Com certeza, com certeza. Eu não concordo, porque eu acho que é um crime, né? A senhora conhece algum caso? Já. Não só um, vários casos já de alguém que, próprio na minha família mesmo, tentou abortar. E aí o que aconteceu? Não conseguiu. Tomou vários remédios e não conseguiu. Mas se de repente o aborto fosse legalizado, essa pessoa da sua família não faria isso, que é um risco para ela e para o bebê até nascer com alguma deformidade. Ela sabia disso. A gente aconselhou, mas ela não queria de jeito nenhum.
Mas Deus é tão justo que ela não conseguiu. E o bebê nasceu? Nasceu. Saudável? Saudável. Só que ela não cuidou da criança, ela doou a criança. Doou para as pessoas que não tinham filho e hoje vive muito bem a filha dela. Com gente melhor do que ela podia imaginar. Bom, a gente vê que todo mundo tem uma opinião, né? E que, de fato, esse é um assunto que gera polêmica e que as opiniões são muito diversas, né? E agora a gente conta também com a participação da advogada Luísa Najib Eluf. Obrigada pela sua participação, doutora. No início do programa, a gente falou que o aborto é proibido no Brasil, com algumas exceções. Nesses casos, qual é o procedimento para você conseguir uma autorização na justiça e se essa decisão demora muito? Não, na verdade não é preciso que a justiça autorize, basta que a mulher faça um boletim de ocorrência, no caso da violência sexual, de gravidez resultante de estupro, ou no caso de risco de vida para a gestante, um laudo médico que aponte esse risco de vida. Aí ela vai com esse documento no hospital? Ela vai com esse documento no hospital e já faz. Então ela não precisa entrar na justiça? Não, porque se ela entrasse, a justiça você conhece no Brasil. A gestação já ia avançar muito. Com 10 anos mais ou menos, a criança ela teria uma solução dessa autorização. Entendi. Então, na verdade, as providências são administrativas e não judiciais. Agora, acontece muito também, eu acho, pelo que a gente vê nas reportagens, da mulher que chega com boletim de ocorrência ou que chega com atestado médico e daí se recusam a fazer. Daí, nesses casos, a gente já viu que ela acaba tendo que entrar na justiça, é isso? Sim, é verdade, porque nem todos os hospitais estão preparados para atender casos de gravidez resultante de estupro ou casos de risco de vida para a gestante, nos quais se autoriza o aborto, o abortamento. E também o STF, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, se manifestou no sentido de que quando a vida do feto, da criança depois de nascer é inviável, havendo anencefalia ou outra deformidade, então também se autoriza a prática do abortamento. Agora, nós estamos em processo legislativo constante, existe um anteprojeto de Código Penal, quer dizer, aliás, agora é projeto de Código Penal, tramitando no Congresso, e há sugestões para que se aumentem as possibilidades do aborto legal. Isso está sendo discutido. Aumentaria para que casos, por exemplo? A meu ver, e eu fiz parte da comissão de reforma que sugeriu a reforma do Código Penal, né, em geral, todos os artigos. Mas, a meu ver, eu acho que nós deveríamos autorizar também a realização da interrupção da gravidez no caso da mulher não ter condições financeiras ou psicológicas de procriar naquele momento. Porque é muito fácil você obrigar alguém a procriar, né? Sendo que essa pessoa vai ter que arcar com essa nova vida, esse encargo que é um filho, né? Sem a ajuda do Estado, porque o Estado também não prevê programas, o que existe por aí é muito falho. As famílias não orientam as filhas e depois a culpa é da menina ou a culpa é da mulher sempre. Foi o que aconteceu com você, É um problema a ser superado, né? Mais ou menos isso. Eu tinha dificuldade em conversar com a minha mãe sobre isso. Então eu não poderia recorrer ao médico porque ela saberia, né, que eu não era mais virgem. Então aí eu ficava ali, né? Aí você acabou não indo atrás dos recursos de métodos anticoncepcionais. E a Aline, ela utilizou a pílula do dia seguinte, né? Existe uma determinação nova também, né, doutora, que agora os hospitais são obrigados a oferecer a pílula para as mulheres vítimas de violência sexual, né? Exatamente, existe uma discussão se essa pílula é abortiva ou não é, mas eu acho que nós não podemos nos eternizar e saber se é ou não é. O fato é, se a pessoa sofre uma violência sexual, ou seja, um estupro, essa mulher ela tem que ser atendida nos hospitais e ter um padrão de atendimento. Nós temos aqui em São Paulo um projeto até de transporte dessa mulher de casa até o hospital, fornecido pela Secretaria da Segurança, já com aconselhamento na viatura. Vejam bem, a pílula do dia seguinte nada mais é do que uma alta dose de um hormônio chamado progesterona, que dificultaria a fertilização.
E a pílula do dia seguinte é liberada mesmo. Né? Então, por ser liberada, ela não tem a mínima sombra de ser um abortivo. Ah, né? então, porque você carregou por um tempo esse sentimento de culpa, de achar que poderia ter abortado, como é que é? Um pouco, sim. Porque se eu não tivesse tomado, teria concebido. Mas com isso que o doutor falou, você fica mais tranquila. Sim, lógico. Mas ela fica na dúvida. Também é o seguinte, é que nem toda relação é fecundante também, né? Então é loteria da vida, né? E a pílula do dia seguinte, ela é eficaz 80%. Então, como ela está colocando, é oferecida para a mulher da violência sexual, mas nem sempre terminou o problema ali. Ainda Às assim, vezes ela pode ficar grávida. Ela pode não resolver. Agora, ela também faz jus, ela tem direito ao coquetel anti-AIDS, né? Anti-DST. Aquilo que você pode tomar logo após que vai fazer efeito e vai salvar a sua vida. Ela tem esse direito por lei, então ela exige no hospital, depois ela vai fazer, depois que ela for tratada, psicologicamente, fisicamente, em geral tem lesões corporais, tem uma série de problemas, inclusive problemas psicológicos, emocionais. Não é? Agora, para esclarecer... Aí ela vai depois para a delegacia. Quando a gente fala em crime de aborto, quem que está cometendo esse crime? Por exemplo, se vai numa clínica clandestina, é o suposto médico, não sei se o médico faz, ou é a mulher que está indo lá, ou é o companheiro dela, quem que a gente diria que é? Desses que você falou, todos cometem o crime. Por quê? Quem pratica o aborto em si mesma é a mulher, né? Ela pode não estar praticando, pede para uma outra pessoa, mas ela consente que se pratique, ela comete crime. O médico ou o aborteiro também comete crime. O rapaz que vai junto, que é o pai da criança, o suposto pai da criança que ajuda, também comete crime. Todo mundo, na nossa lei, estando fora dos casos de exceção, estará cometendo um crime. E aí, quais são as punições, doutora? Então, hoje, as punições seriam prestação de serviço à comunidade. Mas a pessoa não vai ser presa não, dificilmente. Praticou um aborto. A não ser aqueles... A clínica, né? A clínica que provoca em série, né? Então, isso aí já é bem mais grave. Agora, dentro disso, né, por não ser legalizado e ainda acontecerem esses abortos clandestinos, a gente sabe que virou uma situação de saúde pública, né? Porque tem até uns dados aqui no Brasil, segundo o Grupo de Estudos do Aborto, são realizados 1 milhão de interrupções clandestinas por ano. O grupo revela ainda que a cada 2 dias uma brasileira morre por aborto inseguro. Isso, por isso que eu propus na Comissão de Reforma do Código e os membros da comissão acataram essa propositura, que seria até o 3º mês de gravidez nessas condições, assim, sem nenhuma condição psicológica de procriar, ou sem recursos financeiros para isso. A mulher entra em pânico e existem 1 milhão de mulheres computados, porque existem todos os dados que a gente não sabe. Que nem são registrados. E essa mulher vive um conflito, né, Gabriela? Porque, de repente, ela ficou grávida, mas ela não pode, não quer. Não quer ter naquele momento, mas não quer dizer que não quer ser mãe, né? Veja, a experiência de você decidir por um aborto ou desejar um aborto não quer dizer que você está resolvido em relação a isso, né? É uma experiência de vários sentimentos ambíguos, né? Então, o que muitas vezes faz uma mulher desejar abortar não é porque ela não quer ter um filho, é porque ter um filho naquele momento representa uma ameaça ainda maior para a vida dela, na conjectura que ela vive. Então, a experiência de você ter um futuro estudando, a experiência de você ter um rompimento familiar, uma crise familiar severa, a experiência de você não ter condições de sobreviver com aquele bebê, muitas vezes a experiência de atrapalhar um relacionamento amoroso que para você às vezes é muito significativo. Então, são várias as questões que se sobrepõem muitas vezes ao desejo de ter filhos. Não é necessariamente não querer ter filhos. Tanto é que muitas delas serão mães depois, planejadas em um momento posterior. Então, é uma experiência muito ambígua mesmo. As pessoas foram perguntadas, você é a favor ou contra o aborto? Não existe a favor do aborto. O aborto é um momento desagradável. Agora, a questão é legalizar ou não. E só quem quer vai fazer. Quem precisa, quem está desesperada, aí vai fazer. Os outros não, vão... Que é aquela palavra da descriminalização, que é deixar de ser crime, É isso, sabe? Porque você vai perguntar se é a favor. Não sou a favor. Sou a favor que o Estado
forneça os métodos anticoncepcionais. Que estado de amparo à mãe carente. Porque, na verdade, quem quer que fazer acaba fazendo de qualquer jeito e correndo risco, né? O problema é que essas pessoas mulheres... que acabam fazendo, as complicações decorrentes de abortos considerados inseguros resultam na 4ª causa de morte materna no país. Quer dizer, essas complicações, né, doutora? A pessoa acaba fazendo numa clínica clandestina ou na própria casa, com algum método, né, sem assistência. E essas decorrências acabam até levando a óbito, né? Voltar um pouquinho na história da violência sexual. Na cidade de São Paulo tem hospitais de referência para isso. Então, o Hospital da Mulher, lá o Pérola Baiton, pronto-socorro lá municipal de Jabaquara. Nossa, é muito profundo, muito complexo tudo isso. Eu queria saber se vocês sentem até essa contradição mesmo, né? Às vezes você querendo engravidar e vendo outras mulheres que às vezes engravidam. E o que você acha disso, de ter esse poder de decisão mesmo? Eu acho que é importante, sim, porque é uma decisão muito complicada, é muito sério, né? Você colocar uma criança nesse mundo que a gente vive é muito sério. E a gente vê cada vez mais as crianças, mesmo de pais que têm condição até financeira e tal, mas são crianças largadas, que até você fala, gente, mas para que tem filho? Então, eu acho que a mulher tem efetivamente que definir, só que eu acho que também, assim, tem que ter um processo de definição antes para não chegar nesse ponto. Acho que é difícil pensar nisso, né, quando você é uma mãe, assim, por opção realmente, por ter dado continuidade, né? Depois que eu perdi, até assim, eu fiquei até desacreditada de que isso ia acontecer de novo. Né? E aí vem muitas críticas, será que você vai poder, será que você está bem para isso? Porque não é só, parece que todo mundo você fica achando envolvido. Que você não ia poder engravidar aí parece até que você, né, não é uma pessoa apta a ser mãe novamente. Eu vou ter que interromper um pouquinho, já continua a conversa, tá bom? No próximo bloco, vamos ter uma reportagem sobre a polêmica em torno da legalização do aborto. Continue com a gente aqui no Papo de Mãe. Uma pergunta polêmica, aborto, você concorda ou não? Não, não concordo não. Acho que já que aconteceu, né, que tem que assumir. Eu acho que quando a mãe está em perigo, acho que o aborto também seria uma solução. Então só em casos que realmente a justiça autoriza? Que realmente necessite, né, que é uma vida que está matando. Eu acho que não deve haver aborto, a não ser que seja uma recomendação médica, né? Onde haja um risco de vida do bebê ou da mãe. Isso. Você conhece casos de pessoas que fizeram aborto e não foi por ordem judicial? Sim, conheço. E aí você não concorda? Não, mesmo. Acho que tem implicações. Acho que a pessoa fica um tanto perturbada emocionalmente. Há uma certa conturbação. A Sueli é cuidadora. Estava me contando que conhece muitos casos de aborto, mesmo assim não concorda. Não, não concordo mesmo. Isso é errado, né? Se a pessoa não quer, se cuida. Sabe uma coisa que eu ouvindo as pessoas, a gente tem que tomar cuidado também, que fica parecendo que a pessoa que opta pelo aborto está cometendo um crime, está fazendo uma coisa absurda e não sei o quê, como se essa pessoa também tivesse muito bem resolvida e também para essa pessoa existe um sofrimento ali envolvido por essa decisão, não é, sem dúvida, Gabriela? Sem dúvida. Além da experiência de você tomar a decisão de uma coisa cheia de estigma e que implica em decisões tão importantes da sua vida, né? Uma das coisas que compromete a decisão do aborto ou a vivência é a questão da culpa, né? Culpa é um dos sentimentos mais difíceis que o ser humano tem para enfrentar, né? É um dos sentimentos mais difíceis de você demover. Não adianta eu te dizer, validar o que você fez ou deixou de fazer, porque se você se sente culpado,
né? Você vai carregar essa culpa e essa culpa pode ser um nó na sua vida emocional muito significativo, inclusive nos seus futuros vínculos afetivos com outros filhos, com parceiros, né? Então, é muito importante, né, que essa pessoa, se ela se sente comprometida com isso, que ela procure ajuda, né? E eu acredito que a favor do aborto ninguém é. As pessoas gostariam de nunca ter que passar por isso. Então, nós temos que pensar se a mulher que está na situação de estar grávida sem poder arcar com essa maternidade, seja por questão psicológica ou financeira, ou todas as questões ao mesmo tempo, se ela não mereceria um apoio do Estado. O que acontece na prática no Brasil é o contrário. Essa mulher, ela se vê sozinha, ela se vê desamparada. Marginalizada até, né? Completamente marginalizada e com o risco de ser julgada criminalmente. Por algo que muitas vezes ela é mais vítima do que autora. Porque até hoje é difícil para uma mulher, numa relação sexual, convencer o parceiro que ele tem que usar o preservativo, sabe? Ele sempre acha que o problema não é dele, se engravidar não vai ser ele. Eu acredito que a questão do abortamento hoje no Brasil é uma questão de saúde pública. E tem um outro dado importante que também, só para polemizar um pouco mais, é que o maior índice de transtornos psiquiátricos relacionados ao aborto se devem a adolescentes que foram obrigadas a abortar pela família. Vocês têm filhos também? Tenho 2 filhos. Você tem? Só tem filhos? Tenho. Tem quantos? Tenho um filho, já sou avô. Já é avô. E você eu tem também filhos? tenho 2 filhos, sou avó também. Mas, Posso posso fala só daí, comentar gente? uma coisa importante? Então ela vai falar, você vai falar e eu vou chamar a reportagem. No meu pré-natal, pré-natal não, antes de engravidar, eu acabei indo fazer um teste e acabou dando negativo. Mas o médico olhou pra mim e me aconselhou, falou, olha, e eu, tipo, querendo um filho. E ele falou, não, você é muito nova, você é minha mãe. Aí eu falei, não, mas não é isso, eu quero. Peraí. Quando a gente fala de um processo de tomada de decisão, nesse caso, por exemplo, de uma gravidez indesejada, a gente não está falando de uma situação ideal, como a doutora Luísa falou. A gente está falando de uma situação possível. O que aquela pessoa, com a estrutura emocional, espiritual, concreta, financeira, familiar, que ela tem. Então, quando a gente consegue ajudar essa pessoa a se tornar autora dessa história, em que ela consegue decidir, conseguindo balizar do que ela dá conta ou não, emocionalmente, fisicamente, etc., é uma decisão com a qual ela consegue lidar. Bom, como a gente viu ao longo de todo o programa, né, os casos de abortos induzidos envolvem aí muitas questões: médica, religiosa, emocional, ética, jurídica. O fato é que a discussão em torno da legalização do aborto ainda gera bastante polêmica e parece estar longe de uma definição. Veja na reportagem de Letícia Bragalha. Ela tem 2 filhos e adora a rotina de mãe. Mesmo assim, não se arrepende das 2 vezes em que decidiu abortar. Aqui no Brasil, o aborto ainda é considerado um crime. Por isso, as mulheres que toparam conversar com a nossa equipe não puderam mostrar seus rostos. Eu gostaria de saber por que você tomou a decisão de abortar 2 vezes e como é que isso foi para você? A primeira vez foi bem consciente, assim, de que realmente não era o momento, mesmo não tendo filho. Eu estava numa fase de transição da vida, assim, e realmente um filho ali não cabia, não tinha condição nenhuma. Então foi bem consciente de que tinha que ser feito. E da segunda vez, quase pelo mesmo motivo. Você sentiu muita solidão na hora de tomar a decisão de abortar? Sim. Eu acho que é uma decisão muito pessoal e realmente é muito solitário. Não tem como você pedir conselho numa hora dessa. Você tem que decidir sozinho e aí buscar ajuda. Esta mulher também optou pelo aborto quando descobriu que estava grávida. Sem arrependimentos, ela conta como enfrentou a clandestinidade. Eu fui numa clínica, juntei o dinheiro com o meu ex-namorado e a gente passou por isso tranquilamente, assim. Qual o método que vocês usaram? A gente foi na clínica, eles fazem um procedimento que é tipo uma sucção. Não tomei remédio, tomei uma anestesia e em meia hora eu já estava no quarto, assim, de novo. Qual você diria que foi o ponto mais complicado de assumir essa decisão de fazer um aborto? O mais complicado foi até na relação com meu ex-namorado, assim, porque justamente era no meu corpo, ele nem morava mais aqui e a gente teve que, tipo, ir atrás de dinheiro e essas coisas de, tipo, gato, você tem que
contribuir nessa parte, sou eu que estou passando por isso. Então, acho que a coisa mais complicada foi isso, assim, eu ter que lembrar ele que o mínimo que ele tinha que fazer era contribuir com uma parte do dinheiro. Seria diferente se a lei fosse outra? Seria diferente, claro. Primeiro porque eu não teria que pagar o tanto que eu paguei. Eu paguei R$2.500, R$2.700 com tudo. E a outra coisa que é muito... Você vê a hipocrisia da situação. Eu cheguei numa clínica que era uma clínica de gente bacana. Eu nunca tinha ido numa clínica daquela para nenhuma consulta médica, assim. E aí você sai de lá e você fala, putz, não só por mim, mas por todas as mulheres que passam por isso em situações totalmente mais precárias, assim, né? Aquela clínica era uma clínica muito bacana, muito segura. E a maioria das mulheres não estão nessa situação. Então, eu sabendo disso, para mim, foi um pouco contraditório até, né? Maria Fernanda faz parte de um grupo que luta pelos direitos da mulher no mundo inteiro. Para a entidade, não basta descriminalizar o aborto no país, é preciso também legalizá-lo. O fato do aborto ainda ser considerado um crime no Brasil acarreta o quê, na opinião de vocês? Acarreta a morte das mulheres, acarreta culpa para as mulheres que acham que tem uma sociedade que julga, que acha que é pecado, é crime. E existe uma responsabilização das mulheres e uma isenção dos homens, né? Você reforça um sistema machista e patriarcal que segrega tarefas de homens e de mulheres. Toda vez que você criminaliza, você empurra as mulheres para a marginalidade, para uma máfia. Para nós, a questão da descriminalização e da legalização do aborto é uma questão que caminha junta, porque não basta você descriminalizar, porque você não responsabiliza ninguém pelo cuidado com as mulheres. E toda vez que uma mulher aborta, ela precisa de atendimento, seja para ver se está tudo ok, ou seja para fazer o próprio procedimento. Então, você descriminalizar, você não responsabiliza o SUS por esse cuidado, e são as mulheres pobres que mais necessitam desse cuidado, né? Esta especialista em bioética lembra que o tema é polêmico e encontra resistência de grupos religiosos. Segundo ela, o direito da mulher esbarra no direito do feto, considerado por muitos uma forma de vida desde a concepção. A CNBB não é a favor da descriminalização do aborto porque é por um problema ético, né? Quer dizer, a descriminalização do aborto significa a morte de um ser humano numa fase em que ele está vulnerável, né? Porque o ser humano, ele é o mesmo ser humano, ele tem um período pré-natal, intrauterino e um período extrauterino, né? Então, na fase da vida intrauterina, é o mesmo ser humano, só que ele é um ser humano numa situação de vulnerabilidade maior, né? É tão antiético quanto, né, você matar depois. É que a nossa sociedade é muito utilitarista, né? Então, quando você não tem utilidade social, você pode ser descartado. A educação sexual hoje, para o jovem, ela é muito centrada no biológico, quando na realidade ela a sexualidade ela é uma questão ampla, né? Muito mais abrangente do que apenas o biológico. A sexualidade ela é mostrada para o jovem só na sua parte lúdica, né? Na sua parte agradável, sendo que na realidade a sexualidade também tem uma consequência social, né? Então tem que ser exercida com responsabilidade. O que nós temos visto é que o aborto muitas vezes está sendo usado como método contraceptivo, né? Na realidade. Porque a sexualidade também vem sendo exercida sem responsabilidade. As pessoas hoje estão menos responsáveis, eu não estou dizendo só na questão da sexualidade, umas em relação às outras. Bom, a gente vê na reportagem, né, que até as mulheres, a gente tentou convidar mulheres para virem aqui no estúdio que tivessem feito aborto como uma opção, né, mas é difícil aceitar, para elas é difícil vir falar, porque você é discriminada mesmo, quando você assume que fez por isso, até que elas falam sem se identificar, tal, porque muitas vezes nem a família sabe que elas fizeram, é o que a gente falou, ficam marginalizadas, e é uma coisa escondida, né? E existe sofrimento nisso, e às vezes um sofrimento que você carrega pela vida toda, né? Sem dúvida. O não reconhecimento social de uma dor é um fator de risco para o adoecimento, quer dizer, você tem uma dor que você
tem que se envergonhar dela e que você tem que esconder para que as pessoas não te julguem, é um incremento de sofrimento muito maior. Mesmo esse aborto natural, né? A E gente mesmo percebe isso, porque no aborto natural você não sai por aí falando que você sofreu um aborto, mas quando você fala que fez, que sofreu, né? Várias mulheres comentam, aconteceu comigo, aconteceu com a minha amiga, não sei o que, mas acaba sendo mais comum do que você imagina. Aconteceu isso? Logo depois, né? Até que você conseguir falar sobre isso ainda fica um pouco difícil. Às vezes tem pessoas que nem sabem. Que você sofreu o aborto, né? Então... E quando você engravidou daí do seu filho, como ele chama? João Gabriel. Do João Gabriel, foi uma gestação que você ficou mais apreensiva por você ter... Olha o fofinho aqui, a figura. Eu falo que assim, eu tinha acabado de voltar de Portugal, fazia um mês que eu estava no Brasil. Eu falo que a empolgação de estar aqui foi tão grande que foi totalmente fora do planejado. Peraí. Mas aí no começo você ficou assim com aquele receio de, puxa, será que vai adiante, não vai? Você acabou ficando mais... Fiquei, mas assim, foi um pouco surpreendente, porque eu tinha acabado de fazer a mudança e assim, eu tinha feito muito esforço. E aí eu acabei tendo que ir para o hospital, porque eu fiquei muito ruim mesmo, com pressão, de me sentir mal. Aí que eu descobri que eu estava grávida, porque eu nem fazia ideia. E foi uma gravidez tranquila? Muito tranquila. Emocionalmente, fisicamente? Totalmente. Ai, que bom. Porque é difícil, né, Gabriela? Você passa por uma frustração, aí você engravida de novo, você fica com medo de ter um novo abortamento, né? A experiência da perda, ela baixa a autoestima da mulher, né? Essa mulher se sente menos capaz, até porque os abortos que acontecem, a gente não sabe por que aconteceu. Então a fantasia sobre o que pode acontecer numa próxima gravidez é imensa, né? Então esse sofrimento ele vai em especial muito intensamente até a época em que se perdeu, por exemplo, com 4 meses, com 8 semanas. E aí quando passa daquela sensação, começa a ficar mais palpável, aí a mulher vai relaxando. E doutor, bom, como a gente ouviu no caso da Thaísa, que ela teve esse abortamento de repetição e agora falou, não vou mais tentar, tá na fila da adoção, que é muito legal, mas pode ser indicado mesmo para que ela não tente mais a gravidez ou ela ainda pode... Veja bem, como a Gabriela colocou claramente, 40% das vezes a gente não sabe por que ela abortou. Uma vez a gente sabe que teve um problema cromossômico, então... Realmente tem um motivo palpável que talvez por esse motivo não se repita mais. Então, do ponto de vista clínico, se foi feito tudo, porque tem muita coisa que se faz, são mais de 30 exames que se faz, se avalia até compatibilidade genética entre o homem e a mulher, não é só o cariótipo. Às vezes, feito um tratamento adequado, ela consegue. Eu já tive paciente que teve 5 abortamentos. No meio dos abortamentos foram espontâneos, fez fertilização e no 6º deu certo. E ainda me pediu, eu quero ter um parto normal. E teve o parto normal. Então eu queria agradecer a participação de todos vocês. Você já está na fila da adoção? Não, estou com a documentação pronta para a entrada. Então, boa sorte para você. Vou passar uma última rodada para quem ainda quiser fazer uma consideração final ou divulgar blog, site dos trabalhos, para que os telespectadores tenham acesso também ao trabalho de vocês, tá bom? Você quer deixar algum recado? Não, eu quero só agradecer. Obrigada a vocês. Obrigada a você. E você, Thaís? Também, só agradecer. Mandar um beijo para sua filhinha que não Mandar um beijo para a Luísa. Tá bom, obrigada. Boa sorte para você. Obrigada. A Lília? Só agradecer mesmo. Muito obrigada. Tá legal. E a doutora tem algum site ou e-mail para quem quiser entrar em contato? Eu gostaria de deixar para vocês o meu site, que é www.luisaeluf.com.br. Lá vocês vão encontrar muito material jurídico, artigos, livros, que eu tenho vários livros publicados. E se você tiver alguma dúvida e quiser trocar uma ideia, tem o Fale com a Luísa. Você entra no Fale com a Luísa, eu recebo o seu e-mail e respondo depois, esclarecendo ou indicando onde você pode esclarecer a sua dúvida. Legal, parabéns pelo trabalho. Os livros estão nas livrarias também? Os livros, sim. Eu tenho um livro que é best-seller, que se chama A Paixão no Banco dos Réus, que é um livro sobre crimes passionais que aconteceram no Brasil. Na verdade, eu tenho toda uma história de vida em defesa dos direitos da mulher. Além da minha profissão, eu fui procuradora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Depois de 30 anos, me aposentei. Hoje eu estou advogando
E estou acolhendo as mulheres hoje, lutando por elas na justiça, de todas as formas possíveis, também os homens, claro, que eu atendo os meus clientes. Mas tem as vítimas de violência também. Principalmente as vítimas de violência, exatamente. A gente já fez um programa aqui com a presença da Maria da Penha para falar de violência doméstica, que infelizmente ainda acontece muito também, né, doutora? É uma epidemia no Brasil, a violência doméstica, que muitas vezes termina no estupro, que muitas vezes acaba na gravidez indesejada. E muitas vezes na morte. Até, né? Muitas vezes na morte. Então, um estudo que eu fiz, um estudo grande sobre isso, sobre crimes sexuais. Então já fica para um próximo programa. A gente fala que a nossa listinha de temas aqui vai crescendo. Infinita. Obrigada. Parabéns a você. Obrigada. Doutor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter falado aí sobre esse assunto, que é muito interessante. Gostei muito de ter ajudado algumas e estamos à disposição. Muito obrigado. E tem site ou e-mail, doutor? Tenho, pbasto@uol.com.br. Eu tenho um site meu que é www.drpaulobasto.com.br. Obrigada, doutora. E a Gabriela? Queria agradecer, foi muito bacana ter trocado e ouvido a experiência das meninas. Eu queria divulgar o site do Quatro Estações, que a gente coordena, que é especializado em perdas, é www.4numericoestacões.com. Lá também tem muito texto para se ler sobre isso. Eu tenho um livro publicado sobre perdas não reconhecidas, que se trata desse assunto. Está saindo um novo sobre o mesmo tema, com outros tipos de perdas que também não são reconhecidas, né? E lá no Quatro Estações a gente tem a Clínica Escola, que atende pessoas da comunidade, além da clínica particular, e também indica para outras clínicas do Brasil. Então, se precisarem de ajuda, por favor, liguem, escrevam, que a gente tem prazer em ajudar. Obrigada. Então, parabéns mais uma vez a todos, né, pelos trabalhos, pelas iniciativas, a vocês pelas histórias. Obrigada por terem vindo. E no nosso próximo programa, nós vamos falar sobre animais que ajudam no tratamento de crianças com problemas de saúde. E saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br e nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima aqui na TV Brasil. Até! Obrigada, gente. O programa foi muito bom, viu? Obrigada.